Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal e vamos para mais um vídeo no canal Anunciando as Escrituras. Hoje nós iremos falar, meus irmãos, a respeito da vinda do Senhor e nós vamos ler em Mateus capítulo 24 a partir do versículo 36, acompanhe a leitura comigo na tela. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Somente até aqui é uma passagem bastante conhecida pelo mundo evangélico, muito pregada nas igrejas, e nos dias de hoje ela tem que ser pregada, realmente ela tem que ser, porque fala do fim dos tempos, fala da vinda de Jesus, e é isso que nós esperamos. Na verdade, essa é a nossa maior esperança, que é a volta de Jesus, porque nós vivemos pela fé, e a nossa fé nos diz, e também a palavra nos diz, que um dia nós seremos tirados dessa terra, um dia nós seremos levados para as mansões celestiais, como o Apocalipse fala. Bom, meus irmãos, aqui nós vemos Jesus deixando bem claro que nenhum de nós sabemos o dia nem a hora, porque nem lá no céu ele está dizendo que os anjos não sabem, nem ele mesmo, mas unicamente o seu Pai, que é Deus, que somente ele sabe o dia e a hora em que Jesus vai vir para buscar a sua igreja. É bom lembrar, meus irmãos, que o capítulo 24, ele é todo profético, que o sermão, se chama o sermão profético. Jesus ele vinha saindo do templo e os discípulos mostram o templo, a grandiosidade do templo, e a partir daí Jesus começa a profetizar. Jesus profetiza logo que o templo será destruído, Não ficaria pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está profetizando ali a destruição do templo. E nós vemos aqui que Jesus também ele começa a falar de sinais que ocorreriam para que nós possamos entender, para que nós venhamos entender a volta de Jesus. Ele fala que também haveria guerras e rumores de guerras, que haveria muitos falsos profetas, que haveria doenças, pestes, terremotos em vários lugares, guerra, fome, tudo isso ele disse que aconteceria. Mas, meus irmãos, se nós formos analisar bem o contexto histórico de toda a raça humana, isso sempre aconteceu, sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve morte, e até a Bíblia fala de terremotos. No Antigo Testamento, eu não me lembro o livro, se não me engano é o livro ou Naum ou é Miqueias, algum desses livros vai falar de um terremoto que houve naqueles tempos antigos. Mas só que para que nós possamos entender que sinal é esse, porque Jesus está falando de algo que já aconteceu, nós temos que entender que era pela intensidade que haveria. Hoje a intensidade de guerra é muito maior, hoje a fome é muito maior, apesar de nós estarmos numa época mais moderna, Numa época mais, na época digital, na era digital, mas mesmo assim a ganância por dinheiro está muito grande e é por isso que muitos passam fome. Se você for analisar, meus irmãos, a maior riqueza do Brasil, a maior riqueza em termos de dinheiro, de patrimônio no Brasil, está na mão de poucas pessoas. Não está bem distribuído, está na mão de poucas pessoas. E é por isso que há muita fome, porque um tem bilhões e outro tem salário mínimo, ou às vezes meio salário mínimo. Essa é a grande diferença. O amor de muitos se esfriou, como Jesus disse também, que o amor de muitos iria se esfriar. O amor já está frio, meus irmãos. Parece que ninguém mais ama ninguém, ninguém respeita mais ninguém. Pai matando filho matando o pai, tudo isso está acontecendo e é uma intensidade enorme. Não é um caso perdido, não, é quase todo dia tem esse tipo de coisa. Quem acompanha jornal sabe que só tem desgraça do jornal, só tem notícia ruim do jornal. E isso tudo era o que Jesus dizia. Mas ele também dá um sinal muito grande aqui, que é dos dias de Noé. Que Noé nós sabemos que foi aquele homem que construiu a arca, que a história dele está escrita no livro de Gênesis, no capítulo 6. Noé andava com Deus, a Bíblia vai dizer. Mas só que Deus disse que iria destruir a raça humana naquela época porque todos os seus pensamentos estavam corrompidos, as suas obras eram más,
todos viviam em pecados, ninguém buscava Deus, ninguém queria saber com Deus, ninguém queria saber nada de Deus. Mas só que Deus achou graça em Noé. A própria Bíblia vai dizer que Deus achou graça em Noé e Deus chamou Noé para fazer uma missão, para construir uma arca. E os estudiosos dizem, a Bíblia também diz, né, que ele passou 120 anos construindo a arca e também passou 120 anos anunciando ao povo que Deus, na verdade, iria trazer um grande juízo, um grande dilúvio para aquele povo, se não se arrependesse. E só seriam salvos aqueles que entrassem na arca. E a Bíblia diz que somente 8 pessoas foram salvas, porque somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras creram na pregação de Noé. E todas essas pessoas foram salvas do dilúvio. E todo o restante, meus irmãos, foram tragados. O restante foram destruídos porque não creram na pregação de Noé. Jesus disse, será como nos dias anteriores ao dilúvio. Eles casavam, davam-se em casamento, eles bebiam, eles comiam. Ou seja, ele estava totalmente despreocupado pelo que Noé falava. Noé dizia, vai vir um dilúvio. E eles, não, vamos beber, vamos comer, vamos viver aqui do nosso meio, porque Noé é louco, Noé não sabe o que está dizendo. Nem chover chove. Na época, né, os estudiosos acreditam que não chovia, que um vapor subia da terra, né, debaixo da terra vinha um vapor de água e regava toda a erva. E as pessoas não criam em Noé. E hoje também, meus irmãos, está do mesmo jeito. Nós pregamos, nós anunciamos o Evangelho, a palavra de Deus, o juízo final, nós anunciamos o castigo, nós anunciamos o céu e o inferno, nós anunciamos o caminho largo, o caminho estreito, a porta larga, a porta estreita, mas as pessoas não estão dando ouvido. E Jesus quis dizer isso, será como no dia de Noé, eles não vão dar ouvido, eles não vão mais temer a Deus, eles não vão mais se preocupar com sua santificação. Hoje parece que nada mais é pecado, parece que todo mundo se tornou santo, que nada mais é pecado, nenhum tipo de coisa que a Bíblia dizia que é abominação aos olhos do Senhor. Hoje eles querem dizer que o livro é muito antigo, que hoje o mundo mudou, mas o nosso Deus não muda e a sua palavra muito menos, meus irmãos. Devemos entender isso, que estamos no fim dos tempos. Vamos colocar o nosso coração, vamos colocar a nossa esperança na vinda do Senhor, vamos permanecer fiéis a Deus, porque Deus ele tem um grande céu para nos dar. Ele tem uma grande cidade para nos entregar em nossas mãos. Jesus disse que iria preparar lugar, e Ele foi preparar lugar, e Ele voltará para nos buscar. João capítulo 14 vai dizer, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Que nós possamos permanecer fiéis em Cristo Jesus e lutar contra a nossa própria carne, contra o mundo aí. Jesus disse que venceu o mundo. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Se nós estivermos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Aqueles que permanecerem em Cristo Jesus. Jesus também vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos permanecer fiéis. Não vamos olhar para as promoções do mundo não, os pratos do inimigo não. Vamos olhar para o que Cristo tem nos prometido. Vamos olhar para o que Cristo fez por nós, que foi na cruz do Calvário, entregou todo o seu sangue ali naquela cruz, nos amando, sabendo que um dia nós iríamos reconhecer, pelo menos uma parte da humanidade iria reconhecer o sacrifício de Jesus. Que em Cristo Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.